Jovens e não tão jovens assim, se você aprendeu que orientação a objetos consiste em criar uma classe pai e sair estendendo tudo com extends para reaproveitar código, muitíssimo cuidado. No mercado de trabalho, a herança mal aplicada é uma das maiores causas de código engessado, acoplamento parasitário e testes unitários bem difíceis de escrever. Meu nome é Gabriel Gadelha, sou doutor em Ciência da Computação pela USP, professor da UFES há 16 anos e nos próximos minutos eu vou te mostrar por que os desenvolvedores sêniores preferem composição em vez de herança. E como essa simples mudança de mentalidade vai deixar o seu código muito mais flexível. Vamos para a IDE. Vamos começar analisando essa linda classe calculadora de desconto, desenvolvida e implementada pelo meu querido amigo dev Little Gafanhoto. Essa classe tem o objetivo de calcular o desconto aplicado a um pedido dependendo do tipo de cliente. Por exemplo, olha aqui, o cliente comum, ele recebe um desconto. O cliente VIP recebe um outro tipo de desconto. Cliente corporativo e o funcionário também recebem alguns descontos diferentes. Essa classe maravilhosa, do jeito que ela está implementada, ela é o famoso código macarrônico. É uma montanha de if-else que não para de crescer. Agora eu preciso que você repare com atenção o que é que está acontecendo aqui. Primeiro ponto, esta classe viola o princípio aberto-fechado, o OR do Solid. Pois veja que toda vez que a empresa criar um novo tipo de cliente, cliente black, cliente parceiro, por exemplo, nós teremos que modificar o código existente que já funciona. O segundo ponto é que esse código possui uma complexidade ciclomática alta, pois os if-else encadeados geram mais caminhos de execução no código. Isso vai tornar a escrita de testes de unidade um verdadeiro tédio. E por fim, mas não menos importante, é possível observar o alto risco de regressão, pois perceba que alterar a regra do cliente corporativo, por exemplo, vai exigir mexer no mesmo arquivo que calcular a regra do cliente VIP. Isso aumenta a chance de introduzir bugs em regras de negócio já consolidadas. Depois de vocês entenderem os problemas que esse tipo de classe que parece inofensiva pode causar, chegou aquele momento crucial. Vai lá, fala o que você está pensando. Eu sei o que está na ponta da sua língua agora. Você vai dizer exatamente assim: Gabriel, eu entendi. A coisa tá feia, mas como é que a gente conserta isso? Ora, ora, ora. Vamos lá, pausa esse vídeo e me diz aí como é que você consertaria isso. Já escreveu aí nos comentários? Então eu vou dizer, para esse caso, vamos de polimorfismo. E para quem não lembra, ele se refere justamente à capacidade de um objeto de assumir diferentes formas em tempo de execução. Aqui nós vamos combinar o polimorfismo com o Design Pattern Strategy, do português estratégia. O nome é bonito, rebuscado, strategy é aquela coisa, mas a ideia é bem simples. Em vez de uma única classe centralizar a decisão do cálculo e o desconto para todos os tipos de usuário, nós vamos isolar cada regra de desconto em sua própria classe. Todas elas seguirão um contrato comum. Quando eu falo contrato, eu quero dizer a mesma interface. Já vou implementar essa estrutura na IDE, mas antes, se você quer dominar a arquitetura de software, design patterns de verdade em Java, não esquece de dar o like, se inscreve no canal. Isso nos ajuda a continuar produzindo aulas técnicas com esta profundidade. É ou não é? Sem mais delongas, bora lá refatorar. O primeiro passo é criarmos uma interface que define a estratégia de desconto. Olha aqui como ela é simples. Basta incluir o método calcular, que é o responsável pelo cálculo do desconto. Em seguida, nós criamos uma implementação concreta para cada tipo de cliente. Cada classe é responsável apenas pela sua própria regra. Veja como exemplo a primeira delas, o desconto cliente comum.
Observe que ela implementa a interface que nós acabamos de criar e também a regra de desconto relacionada a um cliente comum, que é um desconto de 5%. De forma bem semelhante, a classe Desconto Cliente VIP também implementa a interface Estratégia de Desconto e o desconto relacionado a um cliente VIP, que é um cliente de 15%. E, de forma bem semelhante, temos Desconto Cliente Corporativo, que também implementa a estratégia de desconto, que é a interface, e as regras de desconto relacionadas a esse tipo de cliente. Quando a compra do pedido é acima de R$ 1.000, ele tem 20% de desconto. Caso contrário, o desconto é de 10%. Criadas as estratégias, vamos agora refatorar a nossa calculadora de desconto. É nesta classe horrorosa que nós vamos executar a nossa estratégia. O primeiro passo é dar adeus a todo esse conjunto absurdo de if-else. Em seguida, nós vamos alterar o parâmetro dela. O segundo parâmetro não mais será o tipo do cliente, vai ser agora a nossa estratégia de desconto. Justamente por isso, como estratégia de desconto é uma interface, não importa qual implementação concreta nós vamos passar como parâmetro. O Java resolve via polimorfismo. Aqui, tudo que nós precisamos fazer é return estratégia.calcular pedido. Olha só o nível dessa refatoração. A classe calculadora de desconto agora tem uma única linha de código. Se amanhã surgirem 10 novos tipos de cliente, nós até criamos 10 classes novas que implementam a mesma interface, estratégia de desconto. Só que nós não precisamos alterar absolutamente nada na nossa calculadora. O código ficou aberto para extensão, porém fechado para modificação, o famoso Open Close. Se você está atento a essa videoaula, você ainda deve se perguntar, mas em algum lugar o sistema ainda precisa saber qual classe instanciar a partir de algum parâmetro ou rota da API. Tá certo, Gabriel? Tá certíssimo! Mas você pode fazer isso de forma limpa, usando um map de estratégias ou até aproveitando recursos avançados do Java ou do Spring Boot no futuro, se você tiver paciência para esperar a gente chegar lá. Para já, eu vou te mostrar como é que a gente vai instanciar usando o map. A ideia aqui é criar uma nova classe que, na verdade, é uma factory. Eu vou chamar de Desconto Factory. Nessa classe, nós vamos definir primeiro nossa constante, que é o map. Esse map vai fazer uma ligação entre o string, que é o tipo do cliente, e a estratégia que vai ser implementada para aquele cliente. Por isso, chamarei esse map de estratégias. E aqui eu vou definir a criação de cada uma das estratégias. Para o cliente comum, por exemplo, eu vou instanciar um desconto cliente comum. Para o cliente VIP, de forma bem semelhante, eu vou instanciar um desconto de cliente VIP. Por fim, para o cliente corporativo, eu vou instanciar um objeto de desconto cliente corporativo. E para que essa classe fique completa, eu vou criar um método estático que eu vou chamar de obter estratégia, e esse método é o método que retorna a estratégia de desconto adequada. Para isso, ele precisa receber como parâmetro o tipo do cliente. E aí sim, estratégia de desconto, que eu vou chamar de estratégia, vai receber aqui do meu map estratégias, passando como parâmetro o tipo do cliente em letras maiúsculas. Para manter o padrão das boas práticas, vamos fazer pelo menos uma validação mínima, que é saber se essa estratégia ela é null. Porque se essa estratégia for null, significa que foi enviado um tipo de cliente que não existe. Portanto, nós fazemos essa validação básica. Caso a estratégia seja null, é necessário disparar uma exceção illegal argument exception. E, como sempre, passar uma informação que seja útil, tipo de cliente não suportado. E eu informo qual foi o cliente que foi passado como parâmetro. Não disparando essa exceção, eu retorno a estratégia. Para que você possa ver como a chamada vai ficar limpa e legível na sua aplicação, eu também já criei a classe main, que tem um método que invoca toda a nossa calculadora de desconto. Primeiro ponto
criar o objeto calculadora de desconto, o objeto pedido. A estratégia ela vai vir a partir da nossa classe desconto factory, deixa eu importar ela aqui, e depois a chamada calculadora vai ser super simples, eu vou passar o pedido e a estratégia que veio da minha classe desconto factory. Quando chegarmos na nossa série de Spring Boot, eu vou te mostrar que o próprio container de injeção de dependência do Spring consegue preencher esse map com todas as implementações de forma automática, eliminando inclusive essa fábrica manual. É isso, meus queridos. Substituir o if-else por polimorfismo é o divisor de águas na carreira do programador Java. É o que transforma um código amador em código limpo, testável e padrão sênior. Portanto, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Adeus, if-else. E mais, compartilhe o vídeo com aquele seu colega de trabalho que adora colocar uns 20 a 30 if-elses numa mesma classe. Inscreva-se no canal e não perca os próximos vídeos dessa série de programação orientada a objetos. Um grande abraço.